Olá, internauta, telespectador, Opção para a Vida. Estamos iniciando mais um programa nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 23 de maio. Hoje celebra-se o Dia da Juventude Constitucionalista. Sim, tem esse dia também em nosso calendário e todos nós devemos lembrar como é importante ou como foi importante nós termos uma instituição constitucionalista, dando direitos ao cidadão, ao homem de bem, à família, aqueles que confessam a sua fé, aqueles que têm liberdade de ir e vir, aqueles que têm realmente o direito à vida, contrário àqueles que defendem o aborto, aqueles que não estão defendendo a família, aqueles que estão defendendo ideologias de gênero, enfim. Sabemos que a constituição de uma nação, podemos dizer que é a saúde vital para uma família saudável e para uma nação abençoada. Eu quero, inclusive, nesta oportunidade dizer que todo cristão deveria, assim como tem direitos que devem ser respeitados, devemos também pensar naquilo que você tem de maior importância na sua vida, que é a liberdade. Alguém já disse que a liberdade é o bem supremo do homem. Portanto, nesse dia da juventude constitucionalista, eu deixo essa recomendação. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Elton, ele foi um dos conferencistas do nosso simpósio da família, ele estará hoje concluindo. E você também ainda terá a oportunidade, ao término deste programa, de ouvir o cantor Luiz de Carvalho interpretando a música Achei o Bom Amigo, Jesus o Salvador. Mas antes eu quero orar por você que está conosco. Você que está enfermo, você que está atribulado, você que está em depressão, você que está triste, amargurado, precisando de cura da alma, eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu imploro, eu suplico, intercedo em favor desta vida que está necessitada de paz interior, que está triste, abatido, em depressão, para que ele seja liberto, para que o Senhor Jesus possa restaurar a sua saúde, restaurar a sua vida, eles sintam paz, a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Visita cada família e cada coração agora, depois eu te peço tudo isto agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Elton, trazendo a conclusão da sua mensagem ministrada durante o simpósio da família. Não é eu marcar na minha agenda, filha, agora a gente está legal financeiramente, então vamos fazer o seguinte, larga aí o anticoncepcional, ou o preservativo, ou qualquer método anticonceptivo, e agora nós vamos ter o nosso filho. É quando ele quer, do jeito que ele quer. Se nós não compreendermos isso, nós vamos tratar os nossos filhos da maneira que nós queremos. E a Escritura está ensinando que nós temos que tratar os nossos filhos conforme Deus quer, conforme a sua palavra. Nós vivemos em uma época que trocaram os valores de Deus em relação aos filhos. A coisa não poderia ser pior. Moloque ainda continua em ação. Ele ainda continua a receber as criancinhas. Mas só que agora não é mais numa barriga de um boi ou de uma vaca de metal. Agora as criancinhas têm sido destruídas no ventre materno. Isso é uma concepção equivocada a respeito dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Há uma destruição instrumentalizada por figuras públicas, associações, países que abriram a porta para essa abominação. Mas quando a gente acha que não pode piorar, aí as coisas pioram. Temos também uma substituição dos filhos por animais. Como é desprezível ver homens e mulheres casados adotando animais como seus filhos. Mas o pior não é esse. O pior é ver crentes adotando esses animais como seus filhos.
aderindo a essas propagandas que são satânicas. Isso é uma lástima. Calma, eu não estou dizendo que animais são ruins. Eu não estou dizendo que os pobres eu criei. Hoje eu não crio mais, não dá tempo não, deixa o cachorro para lá. Mas durante toda a minha infância, até a juventude, nós em casa tinha cachorro, gato, galinha, cavalo. Eu não estou sendo contra os animais, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que os animais, na ordem da criação, têm um lugar. E o lugar deles não é como filho de crente. É isso que eu estou dizendo. Você pode ter quantos animais você quiser, mas é meu filhinho, meu petizinho. Isso é abominável, irmãos. Nós vivemos em uma geração que tem sido deturpada a criação de filhos. Por isso, uma forma de edificar uma família é tendo filhos. Mas o texto diz, no entanto, é Deus que abençoa essas crianças no ventre. O texto descreve 3 características nesse verso que expressam essa verdade. Primeiro, eles são herança. Eles pertencem a Deus. São propriedade de Deus. E Deus outorga esse privilégio aos homens. Segundo, são fruto do ventre, ou seja, são uma fonte de alegria inestimável. Irmãos, uma coisa é eu estar 10 anos com a minha esposa, eu e ela. Outra coisa é eu estar com a minha esposa e uma criança em casa. Com certeza que tem muitas pessoas que os seus filhos já estão grandes, mas experimentaram isso. Ao longo da sua vida, não existe nada mais feliz do que filhos em casa. Não existe nada mais alegre do que ter filhos em casa. Terceiro, eles são um galardão, são uma dádiva, ou seja, é um benefício, é uma bênção que Deus concede aos homens. Os filhos não são um estorvo. Os filhos não são propriedade nossa. São propriedade de Deus. Eles pertencem a Deus, louvado seja o seu santo nome. E não só isso, os filhos levarão adiante nosso nome e valores. Tudo aquilo que ensinamos a eles, por palavra ou por exemplo. E tudo isso só é possível por causa do doador da vida, o Deus eterno. São fruto da bênção do Senhor, uma fonte de alegria. É Deus que nos concede essa dádiva. Eu digo isso por experiência própria. Antes de ter a nossa pequena, que vai fazer 2 anos e 5 meses, nós passamos 10 anos esperando no Senhor. 10 anos esperando no Senhor. Eu já tinha desistido, Jesus, e o Senhor não vai me dar não. O Senhor não vai me dar. Mas quando foi no ano de 2021, o Senhor me surpreendeu com essa alegria de ter uma criança em casa. E eu sei que é dele, que pertence a Ele. Enquanto forjamos o caráter de nossos filhos, Deus usa os pequeninos para nos conformar à sua vontade. Versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. As flechas não representam simplesmente uma linha de defesa, mas também uma forma de adquirir mantimento. Aqueles que atiravam com suas flechas tinham que ter muita destreza. Assim são os filhos nas mãos dos pais. Os pais têm que ter destreza, habilidade para criar seus filhos. É claro que ninguém nasce preparado para ser pai e mãe. No entanto, é necessário que os pais se preparem para criar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas assim são os filhos, são como flechas. E o arqueiro se prepara. Ele olha se está
corretamente aquela flecha, para que quando ele atirar aquela flecha alcance o alvo que ele desejava. Creio que cabe bem aqui uma aplicação. Pais que conduzem sua vida pela palavra de Deus, são forjados por Deus enquanto forjam seus filhos. Para a glória de Deus, eu digo por experiência própria. Eu tenho visto isso. Enquanto eu tenho forjado o caráter da minha filha na palavra do Senhor, o Senhor tem transformado o meu caráter, tem apontado, isso aqui é pecado, isso aqui é errado. A forma que você trata isso aqui é errado. A forma como você age isso aqui é errado. Enquanto, esse texto está nos ensinando isso. Enquanto nós estamos forjando o caráter dos nossos filhos, na palavra do Senhor, o Senhor está usando os nossos filhos para dizer, não é esse o caminho. A forma correta é essa. A forma de agir é essa. O Senhor vai transformando o nosso coração, enquanto nós, pelo poder da palavra, estamos transformando o coração dos nossos filhos. Filhos são bênçãos do Senhor. Nós não podemos dar desculpas para ter filhos. Outro ponto a destacar: filhos da mocidade. Ele é muito expresso, né? Filhos são como flechas, os filhos da mocidade. Os casais não têm filhos na mocidade pelos mais variados, ou as mais variadas justificativas. Infelizmente, a maioria é pecaminoso. Alguns dizem, eu quero aproveitar o casamento. Outros, eu quero estabelecer minha carreira. Quando eu estiver com condições, aí eu penso em filhos. Aí eu penso. Mas o texto diz, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Às vezes, irmãos, nós estamos colocando muitas condições, principalmente os casais novos, ou aqueles que pretendem se casar para ter filhos. É porque eu tenho que ser mais maduro, eu tenho que... Não, irmãos, não se preocupe, você nunca vai estar preparado, nunca. Lembre-se, é uma escola, e o Senhor durante a escola vai te preparar, não tem para onde correr. Filhos são herança de Deus. Não é algo que você decide fazer do jeito que você quer. É Deus que os concede segundo a sua vontade. Por isso, muitos casais têm que examinar o seu coração para identificar o real motivo de não querer ter filhos. Principalmente os saudáveis. Porque fora aqueles que não são saudáveis, existe a adoção. Não, eu quero adotar o filho dos outros, o negócio de filho dos outros. Lembre-se, você foi adotado. Você foi adotado. Nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não olhou os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele olhou Cristo Jesus e disse, é você, eu vou adotar você em Cristo Jesus. Se você é saudável, não espere muito tempo para ter filhos. Construa uma vida com os seus filhos. Para que você não deixe para ter mais velho e sinta o cansaço, a fadiga, a falta de paciência. Outro ponto que eu queria destacar aqui. Quantos filhos são necessários para edificar uma casa? Obviamente nós não sabemos quantas flechas cabem dentro de uma aljava. Dependia muito do tamanho da aljava. Poderiam caber mais ou menos. Isso dependia do tamanho dela. Sendo assim, os pais devem ter quantos filhos puder criar no Senhor. É isso. Quantos filhos você puder criar no Senhor, tenha. E ore ao Senhor e conduza a sua família no Senhor. Não adianta querer encher o mundo de pequeninos se você não se responsabiliza por eles. Novamente, temos que rever os motivos do nosso coração. O que é que nos está nos motivando?
O que é que nos move em direção a ter filhos? E a orar ao Senhor: Senhor, dá-me os filhos. Eu orei, não sei quantos anos para pedir ao Senhor. Tem muita gente que nem ora, né? Mas eu orei. Raquel pediu a Jacó: me dá esse filho. Eu digo: o que é que eu tenho a ver com isso? Tem que pedir a Deus. É Deus que dá. Então tenha filhos quantos você puder educar no Senhor. Não invente de ter 10 filhos e você não dá de conta. Edificando a família por meio de filhos íntegros. Versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Muitos filhos são felicidade. Apesar da nossa geração ser contra famílias grandes, a um ponto de alguns imporem a quantidade, algumas nações aí impõem a quantidade, não, só pode 2, só pode 1. O texto é enfático em afirmar que há grande felicidade o homem que enche a sua aljava deles. Contudo, em contrapartida, isso não significa que só seremos felizes se nós tivermos 15 filhos. Eu não sou a minha avó, que teve 14. Eu não sou. Nós precisamos ter sabedoria. Tenha quantos filhos o Senhor te der e seja feliz com eles. É isso. Se você só pode ter 1, amém. Se você só pode ter 2, amém. Se você pode ter 5, louvado seja o nome do Senhor. Seja feliz, porque filhos enchem a alma de alegria. É isso que a Escritura diz. O texto está dizendo que feliz é o homem que enche a sua aljava deles. Mas tem gente que tem um filho e anda de cabeça baixa. Filhos são um testemunho vivo sobre o nosso caráter e uma defesa contra os acusadores. Salomão continua em outro ponto importante, que estão ligados à integridade dos filhos a defender seus pais. O texto nos informa o seguinte: não serão envergonhados. Os exércitos inimigos se reuniam à porta, naquelas pequenas aldeias, e não só isso, quando havia alguma demanda daquela sociedade, as assembleias se reuniam à porta daquelas cidades. Nesse caso, os filhos seriam uma proteção aos pais. Filhos que foram criados com integridade serão socorro para seus pais, e não um instrumento de violência. Esse texto é marcado pela família da aliança. Esse texto do Salmo 127, o 127 e o 128, ele fala da família do pacto, da família da aliança. De filhos íntegros, de filhos que seguem os conselhos do seu pai. João Calvino, comentando esse verso, nos diz o seguinte: o salmista apresenta expressamente a virtude e a integridade moral como elementos que constituem a proteção que os filhos devem propiciar aos pais. Assim, ele nos ensina que os filhos que devemos desejar não são tais que possam oprimir violentamente o miserável sofredor, ou superar outros na astúcia e fraude, como alguns acham que é assim, né? Eu vou ter muitos filhos aqui para... Ou acumular grandes riquezas por meios ilícitos, ao adquirir para si autoridade tirânica. E sim que os filhos amem a prática da retidão e sejam dispostos a viver em obediência às leis, preparados a prestar conta de sua vida. Além do mais, embora os pais devam criar diligentemente seus filhos sob um sistema de disciplina santa, devem lembrar-se de que nunca terão êxito em atingir seu objetivo almejado, senão por meio especial da graça de Deus. Salomão também sugere que, por mais que nos dediquemos à prática da integridade, nunca viveremos sem detratores e caluniadores, pois se a integridade da vida fosse isenta de toda calúnia, não teríamos nenhum conflito com os nossos inimigos. Então, pessoas se levantarão contra nós, é isso que o texto está dizendo, mas os nossos filhos estarão postos lá. Meu pai é íntegro.
Meu pai me conduziu na palavra do Senhor. Eu sou testemunha viva de que meu pai e minha mãe são servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de todas essas observações que fizemos do texto, eu quero fazer aqui algumas aplicações que estão baseadas nessa construção de uma família com base nas instruções bíblicas. Primeiro, o que aprendemos sobre Deus nesse texto? Deus participa de todas as esferas da nossa vida. Atualmente, a esfera da família que tem que ser edificada, mantida em segurança e sustentada, é a que mais causa ansiedade nos nossos dias. Mas a Escritura nos ensina que Deus é quem edifica, mantém em segurança e a sustenta. Por isso deveríamos descansar nele. Não servimos a um Deus ausente, mas presente em toda a nossa vida. Então o que esse texto está nos ensinando sobre Deus? Deus é um Deus presente. É um Deus que faz presente. Não importa a turbulência que você está vivendo na sua vida com a sua família. Se você confia no Senhor, Deus, Ele se faz presente. A sua presença é real. Segundo, o que aprendemos sobre o pecado? Ou seja, o nosso pecado. Aprendemos que o nosso pecado pode nos levar a querer usurpar o trabalho e a glória de Deus. Como crentes, corremos o risco constante de nos colocarmos no lugar de Deus. Aprendemos que tudo aquilo que fazemos fora da vontade de Deus é futilidade, é em vão, porque não foi para a glória de Deus. Então aquilo que não é para a glória de Deus é para a glória de outra pessoa. E por isso, consequentemente, nós estamos quebrando os mandamentos. Ou seja, o mandamento que diz lá: não terás outros deuses diante de mim. Eu estou tendo. Não farás imagem de esculturas. Eu estou fazendo. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu estou fazendo. Nós precisamos descansar no Senhor. Como podemos responder positivamente a Deus naquilo que foi exposto nessa noite? Se você vai construir uma família, construa na direção do Senhor e pela força dEle. Você jovem, que pretende casar, você que ficou viúva, você que ficou viúvo, você que já tem uma certa idade e é solteiro e quer casar, case-se no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo recomenda. Case-se no Senhor e na força do seu poder. Segundo, se for se casar, case no Senhor. Não case com um descrente. Jovens, escolham moças cristãs que amem ao Senhor. Da mesma forma, as meninas, escolham varões santos que amem a palavra de Deus. Você quer construir uma casa edificada no Senhor? Então comece do jeito certo, da forma certa. Tenha filhos. Tenha filhos. Você que vai casar, você que casou agora há pouco, tenha filhos. Ore ao Senhor, coloque o Senhor na frente. Não, mas eu não tenho muita condição. O Senhor dará o sustento. O Senhor dará a condição. Ele é dono de tudo. Será que nós não conseguimos entender que Deus, a tudo pertence a Ele? Que o povo peregrinou 40 anos ali no deserto, e Deus deu maná, deu cordoniz, deu carne, deu alimento a eles. E quando eles passaram 40 anos no deserto, Deus ainda deu Canaã preparada para eles. Será que a gente não consegue compreender? Se você é casado, edifique o seu lar no Senhor. O pai, sendo um líder sacrificial, seja um líder sacrificial. A esposa se submetendo à liderança do seu esposo. Os pais conduzindo seus filhos no caminho do Senhor. Os filhos, consequentemente, amando e respeitando seus pais. E eu concluo aqui. Finalmente, eu concluo da seguinte forma: se não é Deus que governa a nossa família, então são outros deuses que têm governado. Isso nos levará a trabalhar inutilmente para construir algo que não era para a glória de Deus. Agora, se é Deus que governa a nossa família, nosso trabalho não será em vão.
e durante o transcurso de nossa vida, Ele nos dará descanso, porque tudo isso advém de Deus, que edifica, nos dá segurança e ainda nos sustenta. É isso que Ele faz por nós. É isso que Ele faz por aqueles que confiam no Senhor. Pois aqueles, como a Escritura diz, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que nós sejamos como esses peregrinos, vamos caminhando em direção ao Senhor, adorando a Ele, entregando nossa casa, entregando nossa segurança, entregando nossos campos, nossos trabalhos a Ele, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Que Deus abençoe a sua igreja. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco. Não perca, amanhã outra vez estaremos ouvindo um outro orador que foi conferencista do Simpósio da Família. Quero agradecer a todos, internautas, telespectadores, e fazemos aqui um apelo para que você nos ajude a manter este programa no ar. São passados 33 anos e eu conto com as vossas orações para que nós permaneçamos no ar por muitos anos. Não deixe esta chama se apagar. Eu costumo dizer isso porque há muitas pessoas que às vezes não têm mais a oportunidade de ir à igreja, dado a idade avançada, às vezes a distância, a inconveniência que elas enfrentam, e muitas delas já chegaram para mim dizer: pastor, já que eu não posso ir à igreja, a igreja vem até a mim através do programa Opção para a Vida. Então, conto com as vossas orações, e também, se você se sentir desejoso de ajudar a manter este programa no ar, você poderá fazer uma generosa oferta através da agência Banco do Brasil, agência 3331, conta /6, conta corrente 7.551/5. Ficaremos imensamente agradecidos pelo seu apoio, pela sua solidariedade, pelas vossas orações e também pela sua contribuição. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, e com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. Ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver e com ele ter constante comunhão, servido fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. E agora vivo, guarda-me do mal.